Parte 2. Capítulo 4. Cooperação Jurídica Internacional. Noções gerais. Uma das premissas fundamentais do direito internacional é a de que os Estados são soberanos. Em decorrência disso, o ente estatal, por meio dos respectivos órgãos competentes, tem poderes para tratar de certos temas dentro do território que governa em caráter exclusivo, não admitindo, em regra, a intervenção ou qualquer ação de outros Estados dentro do espaço sob sua jurisdição. Nesse sentido, o poder do Estado pode ser exercido apenas dentro de seu próprio território. É o princípio da territorialidade, ou da territorialidade de jurisdição que é inerente ao princípio da soberania, e, segundo o qual, a autoridade dos juízes, e portanto, das suas decisões, não pode extrapolar os limites territoriais do seu próprio país. Apenas em caráter excepcional, o Estado poderá exercer poder fora de seu território, em hipóteses reguladas pelo direito internacional público ou privado. De outro modo, configura-se violação da soberania nacional e dos princípios dela decorrentes como a não intervenção. É a partir dessa noção que deve ser examinada a eventual necessidade de que, no exercício da função jurisdicional, certos atos processuais sejam praticados em outro Estado, como a coleta de provas, a oitiva de uma testemunha, a execução de uma sentença, etc. Como o ente estatal não pode tomar tais providências fora do respectivo território sem interferir indevidamente em assuntos internos de outro Estado, será preciso pedir o apoio das autoridades estrangeiras para a prática desses atos. Com isso, emerge a necessidade da cooperação jurídica internacional, meio pelo qual os entes estatais se articulam para colaborar com a solução de processos judiciais que correm em outros Estados. É tema de interesse internacional, visto que contribuir para a composição de conflitos no exterior pode oferecer um aporte para a solução de problemas internacionais e para promover relações amistosas entre os povos. A possibilidade de cooperação judiciária internacional aplica-se, em princípio, a todos os ramos do direito e é regulada pelos ordenamentos internos dos Estados e por tratados. Em regra, são objeto da cooperação internacional os atos de comunicação e as diligências de instrução dos processos em curso, como citações, intimações, interrogatórios, perícias, coleta de provas, etc. Normalmente, a cooperação fundamenta-se em tratados que permitem a realização das ações de interesse dos Estados envolvidos e as regulam. Entretanto, a cooperação jurídica internacional também é fundamentada na garantia de aplicação do princípio da reciprocidade que pode ser exigida dentro do marco de um tratado ou na hipótese de a cooperação ocorrer quando ainda não exista uma convenção entre as partes. Sucintamente, os principais instrumentos de cooperação jurídica internacional são as cartas rogatórias, a homologação de sentenças estrangeiras, a extradição, o auxílio direto e a cooperação estabelecida por meio de tratados sobre temas específicos como a adoção internacional e o sequestro internacional de crianças. Nas iniciativas de cooperação jurídica internacional, é também comum o envolvimento direto de órgãos judiciais ou dos poderes executivos nacionais por meio, por exemplo, das chamadas autoridades centrais, e dos pontos de contato, órgãos ou funcionários que atuam como intermediários dos atos de cooperação jurídica entre os entes estatais. É também possível haver redes de cooperação judiciária, envolvendo vários estados que se articulam de maneira mais institucionalizada para trabalhar em conjunto em assuntos de interesse comum no campo judicial. Neste capítulo, enfatizaremos a cooperação em campos que não o penal. Entretanto, a cooperação no campo penal é objeto do capítulo 15 da parte 1. Em todo caso, destacamos que a cooperação no âmbito penal pode ser regulada tanto por tratados como por instrumentos de direito interno, a exemplo da rogatória, que analisaremos no presente capítulo. 1,1. A cooperação jurídica internacional e o Brasil. No Brasil, a matéria é regulamentada pelo ordenamento interno e por vários tratados.
O CPC 2015 vem estabelecer um rol significativo de normas relativas à cooperação jurídica internacional e que não tinham precedentes no CPC 1973. Referidas normas constam dos artigos 26 a 41 e 960 a 965, que trarão as linhas gerais da cooperação jurídica internacional e tratarão de assuntos específicos nessa área, como o auxílio direto, a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. O Brasil também é parte de vários tratados que regulam a cooperação jurídica internacional envolvendo o Estado brasileiro e Estados estrangeiros. No âmbito global, o Brasil é parte, por exemplo, da Convenção para a Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio e seu protocolo final, de 1950, Decreto 46.981, de 1959, da Convenção sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro, de 1959, Convenção de Nova York, Decreto 56.826, de 1965, da Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, Convenção da Haia, Decreto 3.413, de 2000, e da Convenção da UNIDROIT sobre bens culturais furtados ou ilicitamente exportados, Decreto 3.166, de 1999. No plano interamericano, o Brasil participa dos seguintes tratados: Protocolo sobre uniformidade do regime legal das procurações utilizadas no exterior, de 1940, entrou em vigor nessa data. Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias, de 1975, Decreto 1899, de 1996, e seu protocolo adicional, Decreto 2022, de 1996. Convenção Interamericana sobre o Regime Legal das Procurações para serem utilizadas no exterior, de 1975, Decreto 1213, de 1994. Convenção Interamericana sobre Prova e Informação acerca do Direito Estrangeiro, de 1979, Decreto 1925, de 1996. Convenção Interamericana sobre Obrigação Alimentar, de 1989, Decreto 2428, de 1997. E Convenção Interamericana sobre a Restituição Internacional de Menores, de 1989, Decreto 1212, de 1994. No Mercosul, os principais atos internacionais na matéria são o Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, de 1992, Protocolo de Las Lenas, Decreto 2067, de 1996, e o Protocolo de Medidas Cautelares, Protocolo de Ouro Preto sobre Medidas Cautelares, de 1994, Decreto 2626, de 1997. O Brasil é por fim parte em tratados bilaterais quanto ao tema com estados como a Argentina, a Bolívia, o Chile, a Espanha, o ZEUA, a França, a Itália, o Japão, o Peru, Portugal, Suíça e o Uruguai. Cabe lembrar que, a teor do artigo 13 do CPC 2015, os tratados internacionais em matéria processual prevalecem sobre a lei brasileira em caso de conflito. De certo que a União é a unidade da federação competente para manter relações com estados estrangeiros, art. 21, inciso 1 da CF que fecha, poder exercido por meio do Presidente da República, art. 84, inciso 7 da CF que fecha, auxiliado pelos ministros de Estado, art. 76 da CF que fecha e contando com a atuação direta dos órgãos governamentais competentes. Entretanto, a cooperação jurídica internacional poderá envolver também os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado do qual o Brasil seja parte e observará, nos termos do artigo 26 do CPC 2015,1, respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente.
2. A igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados. 3. A publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente. 4. A existência de autoridade central para a recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. E a 5. A espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. De acordo com o CPC 2015, art. 26, na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade, manifestada por via diplomática. Não se exigirá, porém, a reciprocidade para a homologação de sentença estrangeira. No âmbito da cooperação jurídica internacional, é cada vez mais comum que o Brasil indique autoridades centrais que cumprirão o papel de intermediários dos atos de cooperação jurídica com entes estatais estrangeiros, recebendo pedidos de cooperação vindos do exterior e remetendo-os aos órgãos competentes para tal no âmbito interno e enviando pedidos brasileiros para outros estados, exercendo, ainda, um juízo de admissibilidade no tocante a pedidos de cooperação estrangeiros e acompanhando a tramitação dos pedidos. Normalmente a autoridade central é designada por tratados ou pela lei interna. Entretanto, na ausência de designação específica, caberá ao Ministério da Justiça exercer as funções de autoridade central, CPC 2015, art. 26. Logo, a regra geral é a de que a cooperação jurídica internacional tramite por meio das autoridades centrais. Entretanto, nada impede que ainda se recorra às vias diplomáticas quando não houver autoridades centrais em pelo menos um dos polos da relação de cooperação jurídica internacional. No âmbito da cooperação jurídica internacional como um todo, não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Não pode, portanto, ato de cooperação internacional praticado dentro do Brasil violar a ordem pública, CPC 2015, art. 26. A respeito, o artigo 39 do CPC 2015 é expresso ao definir que o pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública. De acordo com o artigo 27 do CPC 2015, a cooperação jurídica internacional terá por objeto: 1. Citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial. 2. Colheita de provas e obtenção de informações. 3. Homologação e cumprimento de decisão. 4. Concessão de medida judicial de urgência. 5. Assistência jurídica internacional. E 6. Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. O pedido de cooperação jurídica internacional oriundo de autoridade brasileira competente será encaminhado à autoridade central para posterior envio ao Estado requerido para lhe dar andamento. O pedido em apreço e os documentos anexos que o instruem serão encaminhados à autoridade central acompanhados de tradução para a língua oficial do Estado requerido, CPC 2015, arts. 37 e 38. Por outro lado, e no tocante a pedidos de cooperação feitos ao Brasil, é importante destacar que documentos em língua estrangeira só terão validade em território brasileiro quando traduzidos para o vernáculo por tradutor devidamente compromissado, tradutor juramentado, oficial ou público, nos termos do artigo 192, parágrafo único do CPC 2015 e do artigo 18 do Decreto 13.609 de 1943. Entretanto, é possível que documentos e comunicações em língua estrangeira valham no Brasil independentemente de tradução oficial quando permitido por acordo internacional ou quando a clareza de seu teor não imponha dificuldade à sua compreensão, o que é o caso quando a língua envolvida é a espanhola. Aqui cabe também considerar o princípio pars de nullite sans grife, segundo o qual não poderá ser declarada a nulidade de um documento quando não houver prejuízo para as partes.
Outrosim, documentos e comunicações em língua estrangeira poderão valer no Brasil ainda que não traduzidos por tradutor juramentado quando tramitem por via diplomática ou por meio de autoridades centrais. É a regra do artigo 41 e parágrafo único, do CPC 2015 que dispõe que considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a juramentação, autenticação ou qualquer procedimento de legalização, o que não impede, porém, quando necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da reciprocidade de tratamento. A documentação que consta de pedido de cooperação jurídica internacional deve ser autêntica. A respeito, o artigo 41 do CPC 2015 determina que se considera autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a juramentação, a autenticação ou qualquer procedimento de legalização. Cabe destacar, porém, que a norma em apreço não impede, quando necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da reciprocidade de tratamento, CPC 2015, art. 41, parágrafo único. Por fim, é comum que se exija a legalização de documentos estrangeiros para que estes valham no Brasil. Entretanto, essa exigência poderá ser afastada a partir da entrada em vigor da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, Convenção da Apostila, de 1961, que foi ratificada pelo Brasil em 2015 e promulgada pelo Decreto 8.660, de 2016, e cuja data de entrada em vigor para o Estado brasileiro no plano externo é agosto de 2016. A Convenção da Apostila aplica-se a documentos públicos feitos no território de um dos estados contratantes e que devam produzir efeitos no território de outro estado contratante, dispensando a normalmente necessária legalização diplomática ou consular. 1,2. Convenção sobre a eliminação da exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros. Convenção da Apostila. Como afirmamos no ponto anterior, é comum que se exija a legalização consular de documentos emitidos em um país para que estes valham em outro país. Esse é também o caso do Brasil, que frequentemente exige a legalização consular de documentos firmados por autoridades estrangeiras para que estes possam ser reconhecidos em território nacional. Ao mesmo tempo, outros estados exigem a legalização consular de documentos emitidos no Brasil para que valha no exterior. Entretanto, a exigência da legalização poderá ser afastada a partir da entrada em vigor da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, Convenção da Apostila, de 1961, que foi ratificada pelo Brasil em 2015 e promulgada pelo Decreto 8.660, de 2016, e cuja data de entrada em vigor para o Estado brasileiro no plano externo é agosto de 2016. A Convenção da Apostila aplica-se a documentos públicos feitos no território de um dos estados contratantes e que devam produzir efeitos no território de outro estado contratante. Dessa forma, um documento emitido em qualquer estado parte da Convenção não precisará de legalização para gerar efeitos no Brasil. Por outro lado, documentos emitidos no Brasil não exigirão legalização para produzir efeitos em outros estados membros da Convenção. Para efeitos da Convenção da Apostila, são considerados documentos públicos. A. Os documentos provenientes de uma autoridade ou de um agente público vinculados a qualquer jurisdição do Estado, inclusive os documentos provenientes do Ministério Público, de escrivão judiciário ou de oficial de justiça. B. Os documentos administrativos. C. Os atos notariais. E D. As declarações oficiais apostas em documentos de natureza privada, tais como certidões que comprovem o registro de um documento ou a sua existência em determinada data, e reconhecimentos de assinatura.
Por outro lado, porém, a Convenção não se aplica a. aos documentos emitidos por agentes diplomáticos ou consulares, e b. aos documentos administrativos diretamente relacionados a operações comerciais ou aduaneiras. A Convenção determina que cada Estado-parte dispensará a legalização dos documentos aos quais referido tratado se aplica e que devam produzir efeitos em seu território, definindo que a legalização significa apenas a formalidade pela qual os agentes diplomáticos ou consulares do país no qual o documento deve produzir efeitos atestam a autenticidade da assinatura, a função ou o cargo exercidos pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou carimbo aposto no documento. A Convenção define que a única formalidade que poderá ser exigida para atestar a autenticidade da assinatura, a função ou cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou carimbo aposto no documento, consiste na aposição da apostila, emitida pela autoridade competente do Estado no qual o documento é originado. A apostila em apreço deve ser aposta no próprio documento ou em uma folha a ele apensar, e deverá estar em conformidade com um modelo anexo à Convenção. A apostila poderá ser redigida no idioma oficial da autoridade que a emite. Os termos padronizados nela inscritos também poderão ser redigidos em um segundo idioma. Em todo caso, o título, Apostille Convention de La Haye do 5 de outubro de 1961, deverá ser escrito em francês. A apostila será emitida, mediante solicitação do signatário do documento ou de qualquer portador. Quando preenchida adequadamente, a apostila atesta a autenticidade da assinatura, a função ou o cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou carimbo nele aposto. A assinatura, selo ou carimbo contidos na apostila serão isentos de qualquer certificação. Em todo caso, a formalidade da aposição da apostila não pode ser exigida, se as leis, os regulamentos ou os costumes em vigor no Estado onde o documento deva produzir efeitos, ou um acordo entre dois ou mais Estados contratantes, a afastem ou simplifiquem, ou dispensem o ato de legalização. Cada Estado-parte designará as autoridades às quais, em razão do cargo ou função que exercem, será atribuída a competência para emitir a apostila. Tais autoridades deverão manter registro ou arquivo no qual serão anotadas as apostilas emitidas, especificando a. o número e a data da apostila, e b. o nome do signatário do documento público e o cargo ou função por ele exercida ou, no caso de documentos não assinados, a indicação da autoridade que apôs o selo ou carimbo. No Brasil, as autoridades competentes para emitir as apostilas serão os cartórios que atuarão sob a supervisão do Poder Judiciário e com base em resolução a ser editada pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, o qual exercerá também a função de ponto focal brasileiro para tratamento do tema junto a entidades nacionais e estrangeiras. Cabe destacar que, mediante solicitação de qualquer interessado, a autoridade emissora da apostila verificará se os dados nela inscritos correspondem àqueles contidos no registro ou no arquivo. A Convenção define que, sempre que um tratado, convenção ou acordo entre dois ou mais Estados contratantes contiver disposições que sujeitem o reconhecimento de uma assinatura, selo ou carimbo a certas formalidades, a presente Convenção apenas derrogará as referidas disposições se tais formalidades forem mais rigorosas do que a formalidade de emissão da apostila. Por fim, cada Estado contratante tomará as providências necessárias para evitar que seus agentes diplomáticos ou consulares realizem legalizações nos casos em que esse procedimento seja dispensado pela Convenção da Apostila. 2. Cartas rogatórias. As cartas rogatórias são um dos principais instrumentos de cooperação judiciária internacional. Também conhecidas como rogatórias, ou literae requisitorialis, tratam-se de pedidos feitos pelo juiz de um Estado ao judiciário de outro ente estatal com vistas a obter a colaboração deste para a prática de certos atos processuais.
Em outras palavras, as rogatórias são solicitação de auxílio, dirigida pela autoridade judiciária de um Estado a outro Estado com o intuito de realizar neste um ato processual ou diligência, como citações, intimações, coleta de provas etc., bem como, em países como o Brasil, para permitir o cumprimento de decisões interlocutórias. A rogatória existe na maior parte dos sistemas jurídicos do mundo. É regulada pelo direito interno dos Estados e quando houver por tratados que normalmente visam a harmonizar ou a uniformizar, entre alguns entes estatais, a normativa referente às rogatórias e a facilitar seu trâmite e execução. No geral, o ente estatal não é obrigado a prestar a cooperação solicitada, salvo quando o pedido atenda aos requisitos estabelecidos em seu próprio ordenamento interno ou nos tratados referentes à matéria de que forem parte o Estado que solicita a colaboração das autoridades de outro Estado, Estado rogante, e o que é solicitado a cooperar, Estado rogado. Em regra, as rogatórias subordinam-se quanto ao conteúdo, à norma do Estado rogante, e quanto à forma de execução, à lei do Estado rogado, ou seja, ao princípio locus regit actum, salvo a partir de solicitação do Estado rogante que possa ser atendida no Estado rogado. A rogatória deve, em regra, estar escrita na língua do Estado rogado, exceto quando a lei interna ou norma de tratado dispuser de maneira distinta. O encaminhamento da rogatória é feito por via diplomática ou por meio diverso previsto em tratado que tenha como partes o Estado rogante e o rogado. Há dois tipos de rogatórias, as ativas e as passivas. As rogatórias são ativas quando o Estado as expede para autoridades judiciárias estrangeiras, e passivas quando o ente estatal as recebe de autoridades de outros países. Nesse sentido, uma rogatória expedida pelo Brasil é para o Estado brasileiro, uma rogatória ativa. Já uma rogatória recebida pelo Brasil é para o Estado brasileiro, uma rogatória passiva. Quadro 1. Cartas rogatórias. Noções gerais. Meio de cooperação judiciária internacional. Reguladas pelo direito interno dos Estados e por tratados. São regidas quanto à forma de execução pela norma do Estado rogado, locus regit actum, salvo a partir de solicitação do Estado rogante que puder ser atendida no Estado rogado. Requerem pedido do Estado interessado. Em geral, salvo determinação de tratado, o Estado não é obrigado a prestar a cooperação solicitada. Deve estar escrita na língua do Estado rogado, salvo prescrição de tratado. Visam a realizar atos processuais no exterior. Subordinam-se quanto ao conteúdo, à norma do Estado rogante, lex fori. Encaminhamento por via diplomática ou por outros meios previstos em tratados como as autoridades centrais. 2,1. Cartas rogatórias no Brasil. O processamento das rogatórias no Brasil é regulado por tratados e pela Constituição Federal, art. 105 e 109 pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, especialmente no artigo 17 pelo Código de Processo Civil de 2015, arts. 26 a 41, 260 a 263, 268 e 960 a 965 pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, art. 21, e pelo Regimento Interno do STJ, arts. 216 a 261-X. O Brasil presta a cooperação solicitada por Estado estrangeiro tanto com fundamento em tratados como na garantia, expressa na rogatória recebida, de aplicação do princípio da reciprocidade. É a regra do artigo 26 do CPC 2015 que dispõe que, na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade, manifestada por via diplomática. 1,1. Rogatórias enviadas pelo Brasil, rogatórias ativas. As rogatórias ativas são aquelas por meio das quais o Brasil pede a cooperação de Estado estrangeiro no campo jurídico.
Mais exatamente, de acordo com os termos precisos do artigo 237 do CPC 2015, será expedida carta rogatória para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional, relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. Tradicionalmente, as rogatórias podem ser empregadas para pedir a prática de atos processuais de caráter não decisório, necessários para promover a marcha processual, como citações, intimações, pedidos de coletas de provas, etc. Entretanto, é importante destacar que as rogatórias podem também servir para pedir a Estado estrangeiro que providencie o cumprimento de decisão interlocutória brasileira no exterior. É também importante ressaltar que muitos atos processuais de caráter não decisório podem ser objeto de auxílio direto. É certo que os tratados internacionais pertinentes poderão fixar os requisitos para a emissão de rogatórias ativas pelo Brasil. Entretanto, do ponto de vista apenas do direito interno brasileiro, a rogatória ativa obedecerá aos requisitos do artigo 260 do CPC 2015, que incluem a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato, o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado, a menção do ato processual que lhe constitui o objeto, e o encerramento com a assinatura do juiz. A carta deverá ainda conter as peças e originais dos documentos necessários ao cumprimento da demanda, bem como a indicação do prazo para atendimento do pedido, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência. Ademais, o juiz mandará trasladar para a carta quaisquer outras peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados, na diligência, pelas partes, pelos peritos ou pelas testemunhas. Por fim, quando o objeto da carta for exame pericial sobre documento, este será remetido em original, ficando nos autos reprodução fotográfica. A rogatória será emitida ao Estado estrangeiro por meio das respectivas autoridades centrais ou por via diplomática ou, ainda, por qualquer outro meio eventualmente estabelecido em tratado internacional. Nada impede que a rogatória seja enviada, quando possível, por meio eletrônico. A respeito, a Lei 11.419, de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, determina que as rogatórias serão feitas preferentemente por meio eletrônico, art. 7, situação em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica, na forma do artigo 2 da Lei 11.419 de 2006, regra que é replicada pelo artigo 263 do CPC 2015, o qual dispõe literalmente que as cartas deverão, preferencialmente, ser expedidas por meio eletrônico, caso em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica, na forma da lei. A propósito do emprego do meio eletrônico no âmbito do trâmite das rogatórias, o artigo 232 do CPC 2015 estabelece que nos atos de comunicação por carta rogatória, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. PS, juiz deprecado é o que recebeu uma deprecada, ou seja, ato escrito pelo qual um juiz ou tribunal pede a outro de jurisdição diferente que realize algum ato ou diligência na zona jurisdicional do deprecado. E juiz deprecante é a autoridade judiciária que expede a deprecada, suplicante. É também a regra do artigo 915 do CPC 2015, referente aos embargos de execução, o qual dispõe que nos atos de comunicação por carta rogatória, a realização da citação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Atenção, os artigos 264 a 266 do CPC 2015, a exemplo do que faziam os artigos 205 a 208 do CPC 1973, abrem a possibilidade de que as cartas precatórias e de ordem sejam transmitidas por telegrama ou por telefone, o que, porém, não se admite para a rogatória.
Tanto a rogatória como os documentos que a instruem devem estar traduzidos para a língua do Estado rogado, a teor do artigo 38 do CPC 2015, salvo previsão de tratado que dispense a tradução. O STJ entende que a expedição de cartas rogatórias somente se justifica para a intimação de situações excepcionais, as quais a lei revista de formalidades comparáveis à citação. De nossa parte, entendemos que tal determinação visa a garantir a eficiente administração da justiça, impedindo que a rogatória, cujo trâmite pode ser complexo e demorado, acabe protelando o exame de um processo judicial. Conferir caráter excepcional ao envio de uma carta rogatória também impõe ao órgão jurisdicional empregá-la com a devida razoabilidade. Em todo caso, porém, defendemos que deve haver prudência na decisão de não enviar uma rogatória, para evitar mácula ao devido processo legal. É possível a citação por carta rogatória de réu em ação judicial que tramita em juízo civil de país estrangeiro, ainda que a carta rogatória não esteja instruída com todos os documentos que acompanham a petição inicial no juízo de origem, pois, o ato citatório não precisa estar acompanhado de todos os documentos indicados na petição inicial, bastando que esteja suficientemente instruída para permitir o exercício do direito de defesa. O objeto da rogatória deve ser lícito à luz da legislação brasileira. De acordo com o artigo 261 do CPC 2015, o juiz fixará o prazo para cumprimento da rogatória, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência. As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta, e quando isso ocorra, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação. Por fim, a parte a quem interessar o cumprimento da diligência deverá cooperar para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido. A carta rogatória tem caráter itinerante, podendo, antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato. Cabe destacar que, o encaminhamento da carta a outro juízo será imediatamente comunicado ao órgão expedidor que intimará as partes, CPC 2015, art. 262. Os artigos 377 e 313 do CPC 2015 determinam que as rogatórias suspenderão o processo quando a sentença de mérito tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo, e quando tendo a carta sido requerida antes da decisão de saneamento, a prova nela solicitada for imprescindível. A propósito dessa norma, entendemos que ainda é pertinente o entendimento do STJ que, mencionando o antigo artigo 338 do CPC 1973 de redação muito semelhante à do caput do artigo 377 do CPC 2015, enfatiza que a prova pedida por rogatória, não impede o juiz de julgar a ação, nem muito menos o obriga a suspender o processo, devendo fazê-lo apenas quando considerar essa prova imprescindível, assim entendida aquela sem a qual seria inviável o julgamento do mérito, acrescentado que a prova meramente útil, esclarecedora ou complementar, não deve obstar o curso regular do processo. De acordo com os artigos 232 e 231 do CPC 2015, e salvo disposição diversa, nos atos de comunicação que envolvam carta rogatória, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante, contando o prazo da data de juntada do comunicado em apreço ou, não havendo esse, da data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta. Quando a rogatória for emitida em sede de embargos à execução, CPC 2015, arts. 914 a 920, e quando houver atos de comunicação por carta rogatória, a realização da citação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante.
PS, embargo é qualquer um de vários institutos jurídicos com traço comum de impor obstáculo à pretensão do adversário na conquista de um direito. As rogatórias não devolvidas dentro do prazo ou concedidas sem efeito suspensivo poderão ser juntadas aos autos do processo a qualquer momento. CPC 2015, art. 377, CPC 1973, art. 338. O Estado que recusar o cumprimento de carta rogatória brasileira considera-se inacessível, ensejando a citação do réu por edital, CPC 2015, art. 256, CPC 1973, art. 231. Cabe recordar que o cumprimento da rogatória ativa no Estado rogado obedecerá aos tratados pertinentes ou à norma processual deste, de acordo com a regra locus regit actum. Com isso, o Brasil não pode, em princípio, determinar como os atos cuja prática é solicitada no bojo da carta rogatória serão praticados, salvo previsão em tratado ou pedido brasileiro, aceito pelo Estado rogado. Por fim, o STJ entende que a expedição de carta rogatória deve ser permitida quando presente motivo de ordem pública, ou seja, na hipótese de a informação requerida ser útil ao processo, não se admitindo, porém, rogatórias que vissem a obter dados de cunho meramente pessoal por não ser possível a partes transferir ao poder público o ônus de diligenciar acerca de informações que só a elas interessam. 1,2. Rogatórias recebidas pelo Brasil, rogatórias passivas. As rogatórias passivas são pedidos de cooperação jurídica recebidos pelo Brasil de autoridades estrangeiras. A LINDB, art. 12, determina que a autoridade judiciária brasileira cumprirá, concedido o exequatur e segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas, isso é, solicitadas por autoridade estrangeira competente, observando a lei desta quanto ao objeto das diligências. O artigo 961 do CPC 2015 também estabelece que a decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado. A partir dessas normas, é possível afirmar que o cumprimento do pedido de cooperação veiculado por intermédio de rogatória não é automático, dependendo da autorização da autoridade brasileira competente, materializada por meio do chamado exequatur. O artigo 960, S1, do CPC 2015 também estabelece que a decisão interlocutória estrangeira poderá ser executada no Brasil por meio de carta rogatória. Ao mesmo tempo, o artigo 216-O, S1, do Regimento Interno do STJ determina que será concedido exequatur à carta rogatória que tiver por objeto atos decisórios ou não decisórios. Logo, conclui-se que a rogatória é instrumento hábil para dar execução no Brasil a decisões interlocutórias estrangeiras e para cumprir atos processuais de teor não decisório, mas necessários para conferir a devida marcha ao trâmite processual, como citações, intimações, notificações judiciais e extrajudiciais, coletas de provas, etc. Importante notar que é possível o emprego das rogatórias também para promover a execução, no Brasil, de decisão interlocutória estrangeira concessiva de medida de urgência, CPC. Art. 962, parágrafo 1º. A concessão do exequatur no Brasil é competência do Superior Tribunal de Justiça, STJ, nos termos da CF de 88, artigo 105. Atenção, cabe destacar que, até a emenda constitucional EC 45, a competência para conceder o exequatur às rogatórias era do Supremo Tribunal Federal, STF. Nesse sentido, parte da jurisprudência quanto ao tema foi firmada pelo Pretório Excelso. Dentro do Superior Tribunal de Justiça, a competência para conceder o exequatur às cartas rogatórias é de seu presidente, ou da Corte Especial, no caso de impugnação às rogatórias decisórias. Cabe também ao presidente do STJ assinar as rogatórias, tudo em conformidade com o regimento interno do STJ.
A concessão do exequatur dependerá do cumprimento das exigências estabelecidas pela lei brasileira, pelos tratados cabíveis e pelo regimento interno do STJ. A respeito, é importante notar que houve importantes mudanças no marco jurídico brasileiro na matéria em tempos recentes. Com efeito, o CPC 2015 passa a comportar várias normas relativas à concessão de exequaturas rogatórias, encontradas especificamente entre os artigos 26 e 27,36 a 41 e 960 a 965 que não encontram precedentes no CPC 1973. Ao mesmo tempo, o artigo 13 do CPC 2015 atribui status privilegiado aos tratados em matéria processual civil, assinalando que estes prevalecem sobre a lei brasileira e que são, portanto, supralegais. Por fim, as normas referentes à concessão de exequaturas rogatórias dentro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, foram finalmente objeto de normas regimentais adequadas. De fato, até o final de 2014, as regras pertinentes ao exequatur no STJ constavam da Resolução 9 de 2005, a qual deveria vigorar até que fossem aprovadas disposições regimentais pertinentes, o que ocorreu no final de 2014 com a entrada em vigor da Emenda Regimental 18, de 2014 que incluiu no regimento interno do STJ os artigos 216-O a 216-X. O procedimento de exame da carta rogatória perante o Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal, CPC 2015, art. 36. Entretanto, o exame da rogatória configura mero juízo de delibação, ou seja, de apreciação das condições de sua execução, não devendo o STJ analisar nem o mérito nem as razões em que se fundou a decisão da Justiça estrangeira, o que configuraria intervenção em assuntos internos do Estado rogante e, portanto, violação de sua soberania. Nesse sentido, o próprio STF deliberou que para a concessão de exequatur das rogatórias, não seria preciso investigar em profundidade o mérito da causa originária, dado que as questões que o envolvem devem ser postas perante a justiça estrangeira. O STJ também vem reafirmando que cabe apenas a este Superior Tribunal de Justiça emitir juízo meramente delibatório acerca da concessão do exequatur nas cartas rogatórias. Ainda nesse sentido, o STJ estabeleceu que é de competência da Justiça rogante a análise de eventuais alegações relacionadas ao mérito da causa. É nesse sentido que o artigo 36 do CPC 2015 determinam que a defesa restringir-se à discussão quanto ao atendimento dos requisitos para que o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil, e que, em qualquer hipótese, é vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira. O artigo 216-Q do Regimento Interno do STJ é ainda mais preciso nesse ponto ao determinar que, dentro de um processo de exequatur, a defesa só poderá versar sobre a autenticidade dos documentos, a inteligência da decisão e a observância dos requisitos previstos no Regimento Interno em apreço, atualizado pela Emenda Regimental 18, de 2014. Cabe destacar que, embora o regimento interno do STJ não o mencione, é evidente que caberá ao STJ examinar se o pedido de exequatur atende não apenas aos requisitos do regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também aos requisitos legais e convencionais pertinentes. Pelo caráter de pura delibação do exame da rogatória, não é possível apreciar a alegação da requerida de incompetência do juízo rogante para julgar a causa, pois o juízo exercido no cumprimento das cartas rogatórias é meramente delibatório, sendo que, na concessão do exequatur, não cabe examinar o mérito da causa a ser decidida no exterior. Cabe enfatizar, ademais, que para fins de execução no Brasil, não é necessário que a rogatória esteja instruída com todos os documentos referentes ao caso, sendo suficiente a narrativa razoável dos fatos envolvidos.
É importante destacar também que, os pedidos de cooperação jurídica internacional que tiverem por objeto atos que não ensejem juízo deliberatório do Superior Tribunal de Justiça, ainda que denominados de carta rogatória, serão encaminhados ou devolvidos ao Ministério da Justiça para as providências necessárias ao cumprimento por auxílio direto, a teor do artigo 216-O do Regimento Interno do STJ, a rogatória poderá ter sido enviada por qualquer órgão que o governo do Estado rogante defina como competente para encaminhá-la. Que não necessariamente é uma autoridade judiciária. Nesse sentido, a carta rogatória enviada por um órgão do Ministério Público estrangeiro poderá vir a ser cumprida no Brasil caso a lei estrangeira lhe atribua essa função. O cumprimento da rogatória estrangeira requer, em princípio, sua tradução para o vernáculo, a qual pode ser feita no Estado rogante. Entretanto, a tramitação da rogatória pela autoridade central brasileira ou por via diplomática dispensa a tradução juramentada no Brasil. Tratado internacional também pode prever a dispensa da tradução. Atenção, a procuração conferida ao advogado da parte autora é requisito aplicável apenas às cartas rogatórias ativas, CPC 2015, art. 260 CPC 1973, art. 202. Exige-se também que a carta e os documentos que a instruem sejam autênticos, a teor do artigo 41 e parágrafo único do CPC 2015, que fixa que considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a juramentação, autenticação ou qualquer procedimento de legalização, ressalvada, porém, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da reciprocidade de tratamento. Quando necessária. Cabe destacar que a orientação acima já vinha sendo seguida pelo STJ. Nesse sentido, a ementa do julgado da AGG 6.529, é sintética quanto ao papel das autoridades centrais na facilitação do trâmite das rogatórias, ao estatuir que a tramitação da comissão pela autoridade central brasileira assegura a autenticidade dos documentos e dispensa a tradução juramentada no Brasil. O STJ não concederá exequatur à carta rogatória que ofenda a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana e, ou a ordem pública, Lindb, art. 17, e Regimento Interno do STJ, art. 216-P. O artigo 39 do CPC 2015 reforça essa norma, fixando que o pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública. Nesse sentido, os tribunais brasileiros vinham destacando que não podia ser concedido o exequatur a rogatórias referentes a processos de competência exclusiva dos tribunais brasileiros, regra que acabou incorporada pelo artigo 964 e parágrafo único do CPC 2015. Por outro lado, podem ser executadas rogatórias referentes a demandas de competência relativa concorrente da autoridade judiciária brasileira. Atenção, a rogatória pode ser cumprida quando a competência do judiciário brasileira for relativa ou concorrente, não configurando atentado contra a soberania nacional e a ordem pública a simples alegação de que a demanda deveria ter sido proposta no Brasil. Ademais, a recusa à jurisdição estrangeira, que deve ser certificada no ato de citação, não impede o exequatur. Não ofende a ordem pública a concessão de exequatur para citar alguém a se defender contra a cobrança de dívida de jogo contraída e exigida em estado estrangeiro, onde tais pretensões são lícitas. Tampouco ofende a ordem pública a rogatória por meio da qual autoridades estrangeiras requeiram a realização de diligências que também estejam previstas no ordenamento jurídico brasileiro. Não é ofensiva à ordem pública a rogatória que determine o fornecimento de identificação de usuário de número IP, o que possibilita a identificação de usuário da internet que esteja causando danos a outrem.
Entretanto, fere a soberania nacional a rogatória que visa a satisfazer a requisição de bens e direitos contra a União, rogatória que visa a executar bens da União por ofensa à soberania nacional, regimento interno do STJ, art. 216-P, e por violar a regra da imunidade de execução do Estado estrangeiro. A rogatória que meramente pede a realização de um interrogatório não ataca a ordem pública e a soberania nacional por ser um ato de simples instrução processual e meio hábil ao exercício do direito de defesa. A citação de pessoa domiciliada no Brasil para responder a processo no exterior ofenderá a ordem pública se o processo se referir à competência exclusiva da Justiça brasileira e impedirá, cabe ressaltar, a homologação da sentença estrangeira. Por outro lado, porém, a citação de pessoa domiciliada no Brasil em processos de competência concorrente, relativa da Justiça pátria não ofende a ordem pública, inclusive porque permite o exercício do direito de defesa perante a justiça rogante. A partir daí, cabe ter em mente a jurisprudência do STJ, segundo a qual, a citação de pessoa domiciliada no Brasil para responder a processo judicial no exterior deve realizar-se necessariamente por meio de carta rogatória, sendo inadmissível a sua realização por outras modalidades. A não observância dessa exigência impede a homologação, no Brasil, de uma sentença estrangeira que correu contra indivíduo domiciliado em território brasileiro. Cabe destacar também que quando a citação foi feita por edital, e quando provado nos autos que a outra parte estava ciente do endereço do brasileiro e não processou o feito por meio de carta rogatória, não pode haver a homologação. Para o STJ, o ato citatório não precisa estar acompanhado de todos os documentos indicados na petição inicial, desde que atinja a sua finalidade, que é dar ciência à interessada da ação em curso e da questão nela controvertida, permitindo o exercício do direito de defesa. Com isso, é possível dar o exequatur a uma rogatória que pede a citação de pessoa domiciliada no Brasil ainda que o interessada alegue insuficiência na instrução da carta. Não se deve conceder o exequatur de rogatórias em feitos envolvendo a devolução de crianças levadas ilicitamente do país onde habitualmente residiam para outro país. No tocante a esse tema, o STJ afirma que a remessa de menor ao exterior ultrapassa os limites reservados à carta rogatória, pois deve processar-se nos termos da Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, Convenção de Haia, Decreto 3.413 de 2000 por intermédio da Autoridade Central para o caso, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, órgão vinculado à Presidência da República. Para a quebra de sigilo bancário ou o sequestro de bens pela via da rogatória, é necessária uma decisão judicial estrangeira, que deve ser objeto de juízo de delibação pelo STJ. Por oportuno, destacamos que o STJ não poderá conceder exequatur para a execução, em território nacional, de mandado de prisão expedido por autoridade estrangeira. Por fim, não serão cumpridas as rogatórias que impliquem ato executório ou que dependem da homologação da sentença que os determina. Como atos executórios podem ser apontados o arresto, o sequestro, a penhora e a transferência de títulos ou de bens, em virtude de partilha ou de outros motivos. Atos como interrogatórios, porém, não são considerados executórios. As cartas rogatórias podem ter por objeto atos decisórios ou não decisórios, como as citações. Os pedidos de cooperação jurídica internacional que tiverem por objeto atos que não ensejem juízo de delibação pelo STJ, ainda que denominados carta rogatória, deverão ser encaminhados ou devolvidos ao Ministério da Justiça, para as providências necessárias ao cumprimento do ato por auxílio direto. A propósito, o artigo 216-O do Regimento Interno do STJ abre a possibilidade de que a cooperação entre dois ou mais Estados no campo jurídico prescinda da rogatória, podendo se realizar por auxílio direto.
A respeito desse assunto, é necessário destacar que, num primeiro momento, a jurisprudência dos tribunais superiores, com fulcro na supremacia da Carta Magna, afastava essa hipótese, enfatizando a necessidade da rogatória para a execução de diligências solicitadas por autoridade estrangeira. Entretanto, a jurisprudência passou a admitir a possibilidade do auxílio direto como substituto das rogatórias, especialmente por conta da dinamização que o auxílio direto pode conferir à cooperação judiciária no campo internacional. Nesse sentido, reproduzo as palavras proferidas pelo ministro Jorge Mussi dentro da ementa do HC 147.375, Rio de Janeiro, 1. A carta rogatória não constitui o único e exclusivo meio de solicitação de providências pelo juízo nacional ao estrangeiro, prevendo o direito processual internacional outras formas de auxílio como as convenções e acordos internacionais. 2. O entendimento atual é o de que os acordos bilaterais, tal como o ora questionado, são preferíveis às cartas rogatórias, uma vez que visam a eliminar a via diplomática como meio de cooperação entre os países, possibilitando o auxílio direto e a agilização das medidas requeridas. A parte requerida será intimada para, no prazo de 15 dias, impugnar o pedido de concessão do exequatur, regimento interno do STJ, art. 216-Q. Entretanto, a medida solicitada na rogatória poderá ser realizada sem ouvir a parte interessada, quando sua intimação prévia puder resultar na ineficácia da diligência pleiteada, regimento interno do STJ, art. 216-Q. A propósito, é importante lembrar que é possível o emprego das rogatórias também para promover a execução, no Brasil, de decisão interlocutória estrangeira concessiva de medida de urgência. Nesse caso, a medida de urgência pleiteada pode ser concedida sem audiência do réu e executada, desde que garantido o contraditório em momento posterior. Ressalte-se, porém, que o juízo sobre a urgência da medida compete exclusivamente à autoridade jurisdicional prolatora da decisão estrangeira, CPC 2015, art. 962. Quando a parte requerida for revel ou incapaz, dar-se-lhe-á curador especial, regimento interno do STJ, art. 216-S. De acordo com o artigo 216-S do Regimento Interno do STJ, o Ministério Público terá vista dos autos nas rogatórias pelo prazo de 10 dias, também podendo impugnar o pedido de concessão do exequatur. Havendo impugnação às cartas rogatórias decisórias, o processo poderá, por determinação do presidente do STJ, ser distribuído para julgamento pela Corte Especial. Das decisões do presidente nas rogatórias cabe agravo regimental. Ademais, quando a concessão do exequatur envolver questão de caráter constitucional, o STF pode ser chamado a examinar a matéria, em grau de recurso. De acordo com o artigo 515 do CPC 2015, a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do respectivo exequatur, é título executivo judicial. A execução das rogatórias após o exequatur é competência dos juízes federais de primeiro grau, art. 109 da CF que fecha, aos quais a carta deve ser remetida para cumprimento quando concedido o exequatur, regimento interno do STJ, art. 216-V. O artigo 965 do CPC 2015 também determinam que, o cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente, a requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão nacional, devendo o pedido de execução ser instruído com cópia autenticada do exequatur. Das decisões proferidas pelo juiz federal competente no cumprimento da carta rogatória caberão embargos que poderão ser opostos pela parte interessada ou pelo Ministério Público Federal no prazo de 10 dias, julgando-os o presidente do Superior Tribunal de Justiça, regimento interno do STJ, art. 216-V. Os embargos em apreço poderão versar sobre qualquer ato referente ao cumprimento da carta rogatória, exceto sobre a própria concessão da medida ou o seu mérito, o que reforça novamente a ideia de que o Brasil abraçou o método delibatório no tocante à concessão do exequatur. Da decisão que julgar os embargos cabe, ainda, agravo.
No entanto, é importante destacar que o presidente do STJ ou o relator do agravo, quando possível, poderá ordenar diretamente o atendimento à medida solicitada, Regimento Interno do STJ, art. 216-V. Por fim, os juízes federais podem solicitar a cooperação da Justiça Estadual quando a rogatória se destina a citar ou intimar pessoa que tem domicílio onde não haja sede da Justiça Federal. A carta tem caráter itinerante, podendo, antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato, CPC 2015, art. 262, no CPC 1973, art. 204. Cabe destacar que, de acordo com o parágrafo único do artigo 262 do CPC 2015, o encaminhamento da carta a outro juízo será imediatamente comunicado ao órgão expedidor que intimará às partes cumprida a carta rogatória ou verificada a impossibilidade de seu cumprimento, será devolvida ao presidente do STJ no prazo de 10 dias, e ele a remeterá, em igual prazo por meio do Ministério da Justiça ou do Ministério das Relações Exteriores, à autoridade estrangeira de origem. A teor do artigo 268 do CPC 2015, antigo artigo 212 do CPC 1973, a carta cumprida será devolvida ao juízo de origem no prazo de 10 dias, independentemente de traslado pagas as custas pela parte. A Resolução número 9 de 2005 do STJ, revogada pela Emenda Regimental 18, de 2014, determinava que, até a aprovação de disposições regimentais próprias, as rogatórias processadas naquela corte seriam isentas de custas. Entretanto, a Emenda Regimental 18 não manteve essa possibilidade, razão pela qual vigora nos processos de concessão de exequatur o artigo 112 do Regimento Interno do STJ, segundo o qual, no tribunal, serão devidas custas nos processos de sua competência originária e recursal, nos termos da lei. A execução da rogatória não implica que o Brasil reconheça automaticamente a competência do judiciário estrangeiro, nem que o Estado brasileiro firme o compromisso de homologar a sentença a ser prolatada no exterior, nos termos da Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias, art. 9, que reza que o cumprimento de cartas rogatórias não implicará em caráter definitivo o reconhecimento da competência da autoridade judiciária requerente nem o compromisso de reconhecer a validade ou de proceder à execução da sentença que por ela venha a ser proferida. Por fim, Bregalda afirma que a ordem de cumprimento das rogatórias ou a denegação do pleito não produzem coisa julgada formal, podendo os pedidos serem renovados, ou o acolhimento da solicitação de cooperação ser revogado. 1,3. Normas relativas às rogatórias nos tratados. No geral, as normas referentes às rogatórias nos tratados não diferem em muito daquelas encontradas no direito brasileiro. Em todo caso, apresentamos aqui algumas das regras consagradas em acordos internacionais dos quais o Brasil faz parte. Inicialmente, conferimos destaque a normas da Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias, de 1975, e de seu protocolo adicional, de 1979. Os dois tratados referem-se à cooperação relativa às rogatórias em matéria civil e comercial, abrangendo a realização de atos processuais de mera tramitação como citações, e o recebimento e obtenção de provas e de informações no exterior, não se aplicando a nenhum outro ato, mormente os executórios. As rogatórias serão elaboradas em formulários, impressos nos 4 idiomas oficiais da Organização dos Estados Americanos, OEA, ou nas línguas oficiais dos estados rogante e rogado, e deverão seguir as exigências do artigo 8 da Convenção e do artigo 4 do Protocolo. O protocolo adotou a figura da autoridade central, órgão nacional encarregado de receber rogatórias, de encaminhar o pedido de cooperação à autoridade competente e de devolver a rogatória ao Estado rogante. No Brasil, a autoridade central é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça.
A Convenção, arts. 5 e 6, determina que o trâmite das rogatórias pelas autoridades centrais ou por via diplomática satisfaz os requisitos de legalização e de autenticação. O processamento da rogatória pela autoridade central e pelos órgãos jurisdicionais competentes é gratuito. Entretanto, os Estados rogados podem exigir o pagamento daqueles atos que, em conformidade com a sua lei interna, devam ser custeados diretamente pelos interessados. Para as rogatórias que circulam entre os membros do Mercosul, aplica-se o Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, de 1992, Protocolo de Las Lenas, arts. 5 a 17. O Protocolo de Las Lenas visa a facilitar o trâmite de rogatórias em matéria civil, comercial, trabalhista ou administrativa que tenham por objeto diligências de simples trâmite como citações, intimações, citações com prazo definido e notificações, bem como o recebimento ou a obtenção de provas. Os requisitos específicos para a execução de rogatórias que tramitem dentro do Mercosul encontram-se nos artigos 6 e 7 do Protocolo de Las Lenas. A rogatória e os procedimentos pertinentes deverão ser cumpridos sem demora e de ofício pela autoridade judiciária competente do Estado rogado. A autoridade requerida poderá, a pedido da autoridade requerente, informar com a devida antecedência, o lugar e a data em que a medida solicitada será cumprida, a fim de permitir que a autoridade do Estado rogante, as partes interessadas e seus respectivos representantes possam comparecer e exercer as faculdades autorizadas pela legislação do Estado rogado. A autoridade jurisdicional encarregada do cumprimento de uma carta rogatória a aplicar a sua lei interna no que se refere aos procedimentos cabíveis, embora possa, a partir de pedido da autoridade requerente, dar tramitação especial ao documento, admitindo-se o cumprimento de formalidades adicionais na diligência da carta rogatória, desde que isso não seja incompatível com a ordem pública do Estado requerido. O cumprimento da carta rogatória não poderá implicar ao reembolso de nenhum tipo de despesa por parte do interessado, exceto quando forem solicitados meios probatórios que gerem custos especiais, ou quando forem designados peritos para intervir na diligência. Em tais casos, deverão ser registrados, no texto da rogatória, os dados da pessoa que, no estado rogado, procederá ao pagamento das despesas pertinentes. Os documentos que comprovem o cumprimento da carta rogatória serão transmitidos por intermédio das autoridades centrais. Quando a rogatória não tiver sido cumprida, integralmente ou em parte tal fato, e as razões que o causaram, deverão ser comunicados de imediato ao Estado rogante também via autoridades centrais. 3. Regime das provas. A produção e coleta de provas no exterior é um dos problemas comuns tratados no âmbito de iniciativas de cooperação judiciária internacional. Normalmente, a produção de provas no exterior é objeto de rogatórias. Entretanto, para facilitar a cooperação na área, há também tratados específicos como a Convenção Interamericana sobre Obtenção de Provas no Exterior de 1956. O Brasil, porém, ainda não é parte de nenhum tratado específico relativo à produção de provas no exterior, salvo o Código Bustamante, que trata do tema entre os artigos 398 e 407. Na doutrina, há uma preocupação em distinguir o regime de provas quando a questão pertencer ao direito material e quando for parte do direito processual. Em regra, quando o problema for de direito material, aplicar-se-á a lex causae, ou seja, a norma aplicável a uma relação jurídica com conexão internacional que pode ser nacional ou estrangeira. Nesse sentido, será a lex causae que determinará os fatos que dependem de prova, bem como o ônus da prova. Quando a matéria recair no direito processual, é sempre aplicável a lex fori que regulará, portanto, os meios de prova admitidos por lei e a sua força probante, a forma de produção das provas, a circunstância de a produção das provas ser determinada pelo juiz ou a pedido da parte quando um fato é considerado como provado ou incontroverso no processo e como o juiz apreciará a prova produzida.
De resto, a doutrina qualifica o regime das provas como parte do processo civil. A principal regra do direito brasileiro sobre o tema é o artigo 13 da LINDB, que determina que a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. A súmula 259 do STF determina que, para produzir efeito em juízo, não é necessária a inscrição, no registro público, de documentos de procedência estrangeira autenticados por via consular. Quadro 2. Regime das provas. A coleta de provas em outro estado é normalmente objeto de cartas rogatórias. Quando a questão relativa à prova pertencer ao direito material, aplica-se a lex causae. Quando a matéria relativa à prova pertencer ao direito processual, aplica-se a lex fori. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. 4. Cooperação internacional no campo civil e arcabouço institucional atual, autoridades centrais e redes de cooperação entre órgãos dos poderes executivo e judiciário e do Ministério Público. O auxílio direto. A cooperação internacional no âmbito civil também conta, evidentemente, com o apoio de órgãos da estrutura governamental. Tradicionalmente, a cooperação no campo civil era, e ainda é efetuada por meio de canais diplomáticos. Aqui, os pedidos de auxílio são apresentados aos Ministérios das Relações Exteriores dos entes estatais interessados por intermédio das respectivas áreas competentes ou das missões diplomáticas no exterior. A partir daí, o pedido de cooperação é transmitido aos órgãos competentes dos Estados soberanos. Entretanto, as necessidades e exigências da cooperação jurídica internacional impuseram a criação de estruturas adicionais que visam a contribuir para o melhor funcionamento desses esquemas cooperativos, sem necessariamente eliminar as vias diplomáticas. Tais estruturas são as autoridades centrais e as redes de cooperação entre órgãos dos poderes executivo e judiciário e do Ministério Público. 4,1. Autoridades centrais. A cooperação internacional no campo civil pode contar com o apoio das chamadas autoridades centrais, que são órgãos das estruturas governamentais dos estados, indicados por estes, que concentrarão o tratamento das demandas relativas ao auxílio que os entes estatais prestam entre si. Para a Procuradoria-Geral da República, a autoridade central é a autoridade designada para gerenciar o envio e o recebimento de pedidos de auxílio jurídico, adequando-os e os remetendo às respectivas autoridades nacionais e estrangeiras competentes. No Brasil, a autoridade central examina os pedidos ativos e passivos, sugerindo adequações, exercendo uma sorte de juízo de admissibilidade administrativo tendente a acelerar e melhorar a qualidade dos resultados da cooperação. Já para o Ministério da Justiça, a autoridade central é o órgão interno responsável pela boa condução da cooperação jurídica que cada Estado realiza com as demais soberanias. Nesse sentido, cabe à autoridade central receber e transmitir os pedidos de cooperação envolvendo seu país, não sem antes exercer sobre eles juízo de admissibilidade, o que não significa analisar o mérito da medida solicitada, acrescentado que a autoridade central adquire por consequência a atribuição de coordenar a execução da cooperação jurídica internacional realizada por seu país, inclusive para buscar junto à comunidade internacional melhorias no sistema de cooperação jurídica entre Estados. Em síntese, cabe às autoridades centrais dos Estados enviar e receber pedidos de cooperação jurídica internacional, encaminhá-los à atenção das autoridades competentes, exercer um juízo de admissibilidade sobre os pedidos de cooperação e acompanhar sua execução. No Brasil, a principal autoridade central é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, DRCI, da Secretaria Nacional de Justiça, órgão do Ministério da Justiça, conforme determinado pelo artigo 11 do Decreto 6.061, de 2007.
Outrosim, certos tratados celebrados pelo Brasil determinam que também funcionarão como autoridades centrais dois outros órgãos, a Procuradoria-Geral da República e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A Procuradoria-Geral da República é a autoridade central para a execução dos atos de cooperação relativos à Convenção sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro, de 1956. Já a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República é a autoridade central para a aplicação dos seguintes acordos de cooperação: Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, de 1980, Convenção relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional, de 1993, e Convenção Interamericana sobre Restituição Internacional de Menores, Decreto 1212, de 3 de 1994, modificado parcialmente pelo Decreto 7.256, de 04 de 2010. Quadro 3. Autoridades centrais no Brasil. Campo Civil. Autoridade: Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, DRCI, da Secretaria Nacional de Justiça, dentro do Ministério da Justiça. Função: Autoridade Central Brasileira para todos os casos, menos os citados abaixo. Autoridade: Procuradoria-Geral da República. Função: atuar como autoridade central em relação à Convenção sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro, de 1956. Autoridade: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Função: atuar como autoridade central em relação às seguintes convenções: Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, de 1980. Convenção relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional, de 1993. Convenção Interamericana sobre Restituição Internacional de Menores. 4,2. Redes de cooperação entre órgãos dos poderes executivo e judiciário e do Ministério Público. As redes de cooperação entre órgãos dos poderes executivo e judiciário e do Ministério Público visam a promover a maior interação entre órgãos governamentais e ministeriais de diversos estados com vistas a que estes melhor cooperem para alcançar seus objetivos institucionais. A Procuradoria-Geral da República afirma que as redes de cooperação jurídica têm a finalidade de solucionar algumas dificuldades que existem na cooperação entre os estados. O acesso a informações, o cumprimento de prazos e procedimentos jurídicos específicos em cada país e a busca por soluções de auxílio são temas que buscam tratar. Tais redes notabilizam-se, entre outros aspectos, por incluírem os chamados pontos de contato nacionais, funcionários indicados pelas autoridades dos órgãos envolvidos em ações de cooperação jurídica internacional que atuarão com o intuito de promover a cooperação entre os Estados-membros da respectiva rede, atuando por meio de contatos informais, intercâmbio de informações, exames preliminares em pedidos de auxílio e reuniões periódicas, dentre outras possibilidades. Atualmente, o Brasil faz parte de duas redes de cooperação no âmbito civil que são a Rede Ibero-Americana de Cooperação Judicial, IBERRED ou IBERRED, e a Rede de Cooperação Jurídica e Judiciária Internacional dos Países de Língua Portuguesa, Rede Judiciária da CPLP. 4.2,1. IBERRED, Rede Ibero-Americana de Cooperação Judiciária. A Rede Ibero-Americana de Cooperação Judiciária, IBERRED ou IBERRED, é uma rede formada por autoridades centrais e pontos de contato dos Ministérios da Justiça, Ministérios Públicos e Judiciários dos 22 Estados-membros da Comunidade Ibero-Americana de Nações, além da Suprema Corte de Puerto Rico. Foi criada em 2004 e é regida pelo Regulamento da Rede de Cooperação Jurídica. A IBERRED não é uma organização internacional, mas apenas um esquema de cooperação informal carecendo de um arcabouço institucional permanente e de personalidade jurídica própria.
A IBRED visa aprimorar os mecanismos de cooperação judiciária nos campos penal e civil entre os países ibero-americanos com o intuito maior de conformar, no futuro, um espaço judicial ibero-americano, dentro do qual a cooperação judiciária entre seus membros será objeto de mecanismos, dinâmicas e instrumentos voltados a promover sua simplificação e agilização. Os principais objetivos da IBRED são: estabelecer e manter atualizado um sistema de informação sobre os sistemas jurídicos dos países ibero-americanos, dinamizar a cooperação judiciária entre esses estados nos campos civil e penal, com ênfase na agilização dos processos de apreciação de pedidos de auxílio, no bom desenvolvimento das ações de cooperação e na melhor aplicação dos acordos já existentes, identificar autoridades competentes para executar os atos de cooperação jurídica, apresentar soluções práticas aos problemas que possam ocorrer na cooperação e coordenar o exame dos pedidos de cooperação no estado onde atue. A IBRED é composta por uma Secretaria-Geral Permanente cujas funções são exercidas pela Secretaria-Geral da Conferência dos Ministros da Justiça dos Países Ibero-Americanos, COMJIB, sediada em Madrid, Espanha. É também formada pelas autoridades centrais dos estados, pontos de contato e outras autoridades judiciárias ou administrativas que possam exercer funções relacionadas com a cooperação judicial, a juízo dos demais membros da IBRED. As ações operacionais da IBRED são executadas pelos pontos de contato, pessoas designadas pelos ministros da Justiça, órgãos do Ministério Público ou do Poder Judiciário dos países ibero-americanos que podem ser juízes, promotores de justiça, procuradores da República ou funcionários dos Ministérios da Justiça. Sua principal função é oferecer aos interessados as informações necessárias para que a cooperação jurídica se desenvolva de maneira ágil e eficaz. Em sua atuação, a IBRED caracteriza-se inicialmente pela informalidade que implica que as ações praticadas dentro da rede não tomam o lugar da cooperação formal, contribuindo apenas para sua agilização. Caracteriza-se também pela complementaridade, não substituindo, portanto, as autoridades competentes já estabelecidas. Outrosim, a IBRED é marcada pela horizontalidade pela qual não há hierarquia entre seus membros, existindo apenas coordenadores aptos a articular as ações de cooperação entre as instituições envolvidas, pela flexibilidade por meio da qual a IBRED é adaptável às características de cada organização judicial e pela confiança mútua entre seus integrantes. Por fim, como a rede não é objeto de um tratado, pode-se afirmar que seus integrantes trabalham de acordo com interesses políticos e com verdadeiras regras de cortesia internacional que permitem que as partes nas iniciativas de cooperação se aproximem e estabeleçam vínculos entre si. Cabe enfatizar que todo o trabalho da IBRED deve ser feito em conjunto com a Conferência dos Ministros da Justiça dos Países Ibero-Americanos, COMJIB, que é outro organismo que visa a promover a maior cooperação entre os Estados ibero-americanos no tocante a vários temas relacionados à segurança e à defesa da sociedade, incluindo questões de evidente interesse no campo civil como o acesso à justiça, a modernização e reforma do judiciário e a promoção dos direitos humanos nas relações processuais. 4.2.2. Rede de Cooperação Jurídica e Judiciária Internacional dos Países de Língua Portuguesa, Rede Judiciária da CPLP. Em 2005, a Conferência dos Ministros da Justiça dos Países de Língua Portuguesa criou uma rede de pontos de contato para a cooperação jurídica e judiciária entre os membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, chamada oficialmente de Rede de Cooperação Jurídica e Judiciária Internacional dos Países de Língua Portuguesa, ou, simplesmente, de Rede Judiciária da CPLP. A rede judiciária da CPLP foi criada por meio do instrumento que cria uma rede de cooperação jurídica e judiciária internacional dos países de língua portuguesa, documento que não é um tratado, mas apenas um diploma de soft law. Sua função principal é facilitar, agilizar e criar condições mais favoráveis à cooperação jurídica e judiciária entre os Estados-membros. A rede atuará nas áreas penal, civil e comercial.
Com o intuito de atingir seus objetivos, a rede da CPLP contará com pontos de contato indicados pelos Estados-membros que terão pelo menos uma reunião anual. Contará também com o aporte de um secretário-geral, nomeado entre um dos pontos de contato indicados pelos Estados. Haverá, ainda, um sistema integrado de informações e ferramentas operacionais composto, entre outros, por um banco de dados sobre os pontos de contato, autoridades competentes e sistemas jurídicos dos Estados-membros da CPLP e projetos de formação na área. Por fim, a rede da CPLP deverá manter relações com outras redes e organismos com competência em matéria de cooperação jurídica e judiciária internacional. 5. Auxílio direto. O auxílio direto é um mecanismo de cooperação judiciária empregado quando um Estado necessita que seja tomada, no território de outro Estado, providência relevante para um processo judicial que tramita em seu judiciário, que pode ser inclusive uma sentença judicial. No Manual de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, Matéria Civil, o auxílio direto consubstância-se na realização de uma diligência de natureza administrativa no Brasil ou na busca de prolação, isso é, pronunciação de uma decisão judicial brasileira relativa a litígio que tem lugar em Estado estrangeiro. Nesse último caso, não se trata de reconhecimento e execução de uma decisão judicial estrangeira no Brasil, mas da obtenção de uma decisão judicial genuinamente brasileira. No artigo 28 do CPC 2015, cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. Em resumo, é o auxílio direto ferramenta hábil a permitir que uma decisão judicial nacional venha a contribuir para a solução de um conflito de interesses que corra no exterior. Entretanto, na prática, vem o auxílio direto também servindo para a prática de atos processuais de caráter não decisório, mas que fazem parte do trâmite processual e que normalmente seriam objeto de carta rogatória. Exemplos de providências que podem ser tomadas a partir de um pedido de auxílio direto são comunicações de atos processuais, fixação de pensões alimentícias, determinação de medidas cautelares como o bloqueio de ativos financeiros e o sequestro de bens, produção de certas provas e restituição de menores ilicitamente levados de seus lugares de residência habitual. Aparentemente, o auxílio direto em muito assemelha-se à carta rogatória. Entretanto, com esta não se identifica totalmente. Em primeiro lugar, o que se pretende com o auxílio direto é obter uma decisão judicial estrangeira sobre um processo que tramita no Estado que pede o auxílio. Por outro lado, a rogatória visa a permitir que um ato processual cuja realização foi determinada pelas autoridades judiciárias de um Estado seja praticado em outro Estado. Na rogatória há, portanto, um provimento jurisdicional do Estado rogante, ao passo que, no auxílio direto, não há uma decisão do Estado requerente, mas um pedido de que o Estado requerido profira uma decisão que vai ter impacto sobre um caso em curso no ente estatal que pleiteia o auxílio. Por fim, a rogatória envolve apenas um juízo de delibação das autoridades do ente estatal rogado, ao passo que o pedido de auxílio direto requer uma decisão de mérito no Estado requerido. Os pedidos de auxílio direto normalmente fundamentam-se em tratado entre as partes interessadas, mas podem também ser deferidos com base na reciprocidade do Estado requerente. No Brasil, os pedidos de auxílio direto de autoridades estrangeiras são julgados pelos juízes federais de primeiro grau, nos termos do artigo 109 da Constituição Federal, seja porque a União ou o Ministério Público Federal figuram como partes interessadas ou porque tais pedidos se encontram fundados em tratado. Atenção, não cabe ao STJ apreciar pedidos de cooperação por auxílio direto, a teor do artigo 216-O do Regimento Interno do STJ, nos seguintes termos.
Os pedidos de cooperação jurídica internacional que tiverem por objeto atos que não ensejem juízo deliberatório do Superior Tribunal de Justiça, ainda que denominados de carta rogatória, serão encaminhados ou devolvidos ao Ministério da Justiça para as providências necessárias ao cumprimento por auxílio direto. O tema do auxílio direto é tratado pelos artigos 28 a 34 do CPC 2015, em normas que não têm precedentes no CPC 1973. De acordo com o artigo 28 do CPC 2015, cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. A solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido. CPC 2015, art. 29. Além dos casos previstos em tratados de que o Brasil seja parte, o artigo 30 do CPC 2015 determina que o auxílio direto terá os seguintes objetos. 1. Obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais findos ou em curso. 2. Colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo, em curso no estrangeiro, de competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira. E 3. Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. A autoridade central brasileira comunicar-se-á diretamente com suas congêneres e, se necessário, com outros órgãos estrangeiros responsáveis pela tramitação e pela execução de pedidos de cooperação enviados e recebidos pelo Estado brasileiro, respeitadas disposições específicas constantes de tratado, CPC 2015, art. 31. A teor do artigo 32 do CPC 2015, no caso de auxílio direto para a prática de atos que, segundo a lei brasileira, não necessitem de prestação jurisdicional, a autoridade central adotará as providências necessárias para seu cumprimento. Recebido o pedido de auxílio direto passivo, a autoridade central o encaminhará à Advocacia Geral da União, que requererá em juízo a medida solicitada. Entretanto, caberá ao Ministério Público requerer em juízo, isso é, em julgamento, a medida solicitada quando for a autoridade central, CPC 2015, art. 33. Quando o pedido de auxílio direto passivo demandar prestação de atividade jurisdicional, compete ao juízo federal do lugar em que deva ser executada a medida solicitada apreciar o pleito do Estado estrangeiro interessado. De acordo com o artigo 377 do CPC 2015, e o artigo 313 do mesmo diploma legal, o auxílio direto suspende o trâmite processual quando, tendo sido requerida a medida antes da decisão de saneamento, a prova auferida for imprescindível para o deslinde do feito. Quadro 4. Diferenças entre o auxílio direto e a rogatória. Auxílio direto. Mecanismo de cooperação judiciária. Visa a obter decisão judicial estrangeira sobre um processo que tramita no Estado que pede o auxílio. Não há decisão judicial do Estado que pede o auxílio. Não há juízo de delibação. Pedido de auxílio direto julgado no Brasil, Justiça Federal. Rogatória. Mecanismo de cooperação judiciária. Visa a permitir a prática de um ato processual determinado pelas autoridades judiciárias de um Estado em outro Estado. A decisão judicial do Estado que pede o auxílio. A juízo de delibação. Pedido de execução de rogatórias no Brasil, Justiça Federal. 6. Quadro sinótico adicional. Quadro 5. Cartas rogatórias ativas versus cartas rogatórias passivas. Cartas rogatórias ativas deverão obedecer quanto à admissibilidade e modo de cumprimento, ao disposto em tratado. Na falta de tratado, deverão ser remetidas à autoridade judiciária estrangeira por via diplomática ou por meio das autoridades centrais. Deverão ser traduzidas para a língua do país em que o ato será praticado. Devem obedecer aos requisitos do artigo 260 e 25 do CPC 2015.
Podem ser expedidas por meio eletrônico com assinatura eletrônica do juiz, mas não podem ser transmitidas por telegrama, radiograma ou telefone. Devem indicar o juízo de origem. Só podem emanar de órgãos do judiciário. Não é possível a emissão de carta rogatória com o objetivo de obter informações a respeito de bens localizados no exterior. O objeto da rogatória deve ser lícito. Suspendem o processo nas hipóteses dos artigos 377 e 313 do CPC 2015. O cumprimento da rogatória ativa no Estado rogado obedecerá à norma processual deste. Cartas rogatórias passivas. Requerem o exequatur do STJ. Devem observar a lei do Estado rogado quanto ao objeto das diligências. O exame da rogatória configura mero juízo de delibação, não há exame do mérito. Devem estar traduzidas para a língua portuguesa. Dispensam procuração de patrono da parte autora. Não devem violar a soberania nacional e a ordem pública. Devem ser autênticas. Não serão cumpridas em hipóteses de competência exclusiva do Judiciário brasileiro. Não serão cumpridas quando implicarem ato executório. Serão cumpridas pela Justiça Federal. A concessão do exequatur não implica o reconhecimento da competência da autoridade judiciária requerente nem no compromisso de homologar a sentença que resulte do processo que gerou a rogatória. Quadro 6. CPC 2015. Artigos pertinentes ao tema da cooperação jurídica internacional, do auxílio direto e da concessão de exequatur às cartas rogatórias. CPC 2015. Capítulo 2 da Cooperação Internacional. Seção 1. Disposições Gerais. Art. 26. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará: 1. O respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente. 2. A igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados. 3. A publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente. 4. A existência de autoridade central para a recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. 5. A espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. Parágrafo 1º. Na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade, manifestada por via diplomática. Parágrafo 2º. Não se exigirá a reciprocidade referida no parágrafo 1º para homologação de sentença estrangeira. Parágrafo 3º. Na cooperação jurídica internacional não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Parágrafo 4º. O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica. Art. 27. A cooperação jurídica internacional terá por objeto: 1. Citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial. 2. Colheita de provas e obtenção de informações. 3. Homologação e cumprimento de decisão. 4. Concessão de medida judicial de urgência. 5. Assistência jurídica internacional. 6. Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Seção 2. Do auxílio direto. Art. 28. Cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. Art. 29. A solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido. Art. 30. Além dos casos previstos em tratados de que o Brasil faz parte, o auxílio direto terá os seguintes objetos: 1. Obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais findos ou em curso.
2. Colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo, em curso no estrangeiro, de competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira. 3. Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Art. 31. A autoridade central brasileira comunicar-se-á diretamente com suas congêneres e, se necessário, com outros órgãos estrangeiros responsáveis pela tramitação e pela execução de pedidos de cooperação enviados e recebidos pelo Estado brasileiro, respeitadas disposições específicas constantes de tratado. Art. 32. No caso de auxílio direto para a prática de atos que, segundo a lei brasileira, não necessitem de prestação jurisdicional, a autoridade central adotará as providências necessárias para seu cumprimento. Art. 33. Recebido o pedido de auxílio direto passivo, a autoridade central o encaminhará à Advocacia Geral da União, que requererá em juízo a medida solicitada. Parágrafo único. O Ministério Público requererá em juízo a medida solicitada quando for autoridade central. Art. 34. Compete ao Juízo Federal do lugar em que deva ser executada a medida apreciar pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional. Seção 3. Da Carta Rogatória. Art. 36. O procedimento da carta rogatória perante o Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal. Parágrafo 1º. A defesa restringir-se-á à discussão quanto ao atendimento dos requisitos para que o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil. Parágrafo 2º. Em qualquer hipótese, é vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira. Seção 4. Disposições comuns às seções anteriores. Art. 37. O pedido de cooperação jurídica internacional oriundo de autoridade brasileira competente será encaminhado à autoridade central para posterior envio ao Estado requerido para lhe dar andamento. Art. 38. O pedido de cooperação oriundo de autoridade brasileira competente e os documentos anexos que o instruem serão encaminhados à autoridade central, acompanhados de tradução para a língua oficial do Estado requerido. Art. 39. O pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública. Art. 40. A cooperação jurídica internacional para a execução de decisão estrangeira dar-se-á por meio de carta rogatória ou de ação de homologação de sentença estrangeira, de acordo com o art. 960. Art. 41. Considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a juramentação, autenticação ou qualquer procedimento de legalização. Parágrafo único. O disposto no caput não impede, quando necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da reciprocidade de tratamento. Capítulo 6. Da homologação de decisão estrangeira e da concessão do exequatur à carta rogatória, art. 960. A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado. Parágrafo 1º. A decisão interlocutória estrangeira poderá ser executada no Brasil por meio de carta rogatória. Parágrafo 2º. A homologação obedecerá ao que dispuserem os tratados em vigor no Brasil e o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 3º. A homologação de decisão arbitral estrangeira obedecerá ao disposto em tratado e em lei, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições deste capítulo. Art. 961. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado.
Parágrafo 1º. É passível de homologação a decisão judicial definitiva, bem como a decisão não judicial que pela lei brasileira teria natureza jurisdicional. Parágrafo 2º. A decisão estrangeira poderá ser homologada parcialmente. Parágrafo 3º. A autoridade judiciária brasileira poderá deferir pedidos de urgência e realizar atos de execução provisória no processo de homologação de decisão estrangeira. Parágrafo 4º. Haverá homologação de decisão estrangeira para fins de execução fiscal quando prevista em tratado ou em promessa de reciprocidade apresentada à autoridade brasileira. Parágrafo 5º. A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 5º, competirá a qualquer juiz examinar a validade da decisão, em caráter principal ou incidental, quando essa questão for suscitada em processo de sua competência. Art. 962. É passível de execução a decisão estrangeira concessiva de medida de urgência. Parágrafo 1º. A execução no Brasil de decisão interlocutória estrangeira concessiva de medida de urgência dar-se-á por carta rogatória. Parágrafo 2º. A medida de urgência concedida sem audiência do réu poderá ser executada, desde que garantido o contraditório em momento posterior. Parágrafo 3º. O juízo sobre a urgência da medida compete exclusivamente à autoridade jurisdicional prolatora da decisão estrangeira. Parágrafo 4º. Quando dispensada a homologação para que a sentença estrangeira produza efeitos no Brasil, a decisão concessiva de medida de urgência dependerá, para produzir efeitos, de ter sua validade expressamente reconhecida pelo juiz competente para dar-lhe cumprimento, dispensada a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Art. 963. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão. 1. Ser proferida por autoridade competente. 2. Ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia. 3. Ser eficaz no país em que foi proferida. 4. Não ofender a coisa julgada brasileira. 5. Estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado. 6. Não conter manifesta ofensa à ordem pública. Parágrafo único. Para a concessão do exequatur às cartas rogatórias, observar-se-ão os pressupostos previstos no caput deste artigo e no art. 962. Art. 964. Não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Parágrafo único. O dispositivo também se aplica à concessão do exequatur à carta rogatória. Art. 965. O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente, a requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão nacional. Parágrafo único. O pedido de execução deverá ser instruído com cópia autenticada da decisão homologatória ou do exequatur conforme o caso.